Olá, quero apresentar para vocês hoje um pouco sobre matrizes dinâmicas, né? Esse recurso que não é tão novo assim no Excel, mas que tem muito a oferecer de produtividade. Antes, quando a gente precisava fazer uma sequência de números, a gente tinha diferentes formas de fazer. A gente digitava número por número, poderia digitar o primeiro e o segundo número e arrastar até onde a gente gostaria que seria o valor máximo. Há outras formas de fazer isso, sem necessariamente arrastar. Uma delas é através do preenchimento de série. Você pega o local onde você deseja, vem aqui em editar, preenchimento, série, escolhe que vai ser distribuída em uma coluna e o valor máximo, né, até 12 vezes também. Outra forma de fazer é através de uma fórmula, né, igual linhas, você escolhe um intervalo, né, por exemplo, aqui são 12 linhas. Aí ele vai te preencher aqui linha, todas as linhas correspondentes daquele intervalo. Como a gente começou no B2, para a gente ter a sequência, a gente tem que subir aqui para o B1. Então, de 1 a 12. Existem outras formas de fazer isso também, só que uma fórmula criada não tão recentemente, mas que tem um poder bastante grande, é a fórmula sequência. Por exemplo, eu preciso digitar apenas a quantidade de linhas que eu quero aqui. São 12 linhas, ele pega uma sequência de 1 a 12. Eu posso colocar, além de ser apenas a linha, quero que seja distribuída em duas colunas. Aí ele traduz em zigue-zague, né, essa sequência. Primeiro por coluna e depois por linhas. Se eu quiser também melhorar mais ainda, eu posso colocar aqui, não inicie em 1, como inicia em 2 e a cada 3 ele incrementa. Então tá lá, 2, 5, 8 e assim por diante. Bem, essa é a fórmula sequência que ajuda bastante aqui na construção de fórmulas mais dinâmicas. Uma outra fórmula que foi criada recentemente e que ela é muito simples de usar é a drop. Eu tenho aqui uma sequência, né, de números e eu quero reduzir essa sequência, mas eu não quero todas as linhas ou todas as colunas. Então eu posso usar essa fórmula aqui, estipular o que eu quero eliminar. Então, no caso aqui, eu quero eliminar a primeira linha. Então, o que ela vai fazer? Vai me devolver a matriz, né? Só que sem a primeira linha. Eu quero sem a primeira linha e sem a primeira coluna também. Então, ele só vai me dar ali a segunda coluna a partir da segunda linha, tá? Eu posso fazer diferente também. Não quero de cima para baixo, eu quero de baixo para cima. Então, a última linha, por exemplo, eu coloco menos, ele não vai devolver aqui minha última linha. Então, 68 e 71 ficaram de fora. A última foi 62 e 65. Então, essa fórmula drop, ela é muito boa e ela é muito fácil de ser utilizada. Quando eu quero que abandone ou deixe a primeira linha, eu não coloco em positivo. Ou a primeira coluna, eu coloco o número em positivo. Ou em negativo, caso eu queira de baixo para cima. Beleza? Outra fórmula disponibilizada no ano passado foi a by row and by column, no caso por linhas ou por colunas. Dá um exemplo aqui por linhas, por exemplo, a fórmula, você executa uma ação por linha, né? Por exemplo, aqui eu quero que ele some para cada some o valor 1 para cada linha, né, em cada linha. Então ele vai pegar aquela sequência e vai somar 1, tá? Então coloca aqui x mais 1. Então retorna lá, 2 passa a ser 3, 8 passa a ser 9. A princípio parece ser de pouco uso, porque afinal de contas a gente pode fazer a mesma coisa aqui, né? Puxar um intervalo e acrescentar 1. Ele vai ter o mesmo resultado. Mas eu vou mostrar que é possível fazer coisas muito mais interessantes do que aparentemente a gente não enxergar aqui ao usar ela pela primeira vez. Bem, agora a gente pode pensar numa aplicação bem prática, né, desse
esses exemplos aqui que eu passei. Vamos lá. Iniciando o ano 2023, um colega meu enviou esse calendário aqui feito no Excel. Ele é construído, né? Em cada célula possui uma fórmula que diz qual é o mês ali do ano. E aqui em cima diz o mês, o ano, os dias da semana e tal. Se a gente reparar bem, que é uma construção do calendário? São colunas e linhas, né? E aqui eu tenho 7 colunas, né, distribuindo os dias da semana, e aqui representando também o restante da sequência em 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então a fórmula sequência ela consegue fazer a mesma coisa, só que a gente pode dar uma incrementada utilizando uma data de início, né, como sendo o nosso referencial para a fórmula. Então aqui eu coloco 1º de janeiro de 2023 e vamos construir nosso calendário. Usar a fórmula sequência. No caso aqui eu falei que eram 6 linhas distribuídas em 7 colunas e meu ponto inicial é a minha data de início. O que ele vai fazer? Distribuir datas. Essas datas eu posso formatar, né, de forma customizada aqui para apresentar apenas o número representando o dia da semana. Então de 1 a... Opa, ele foi mais do que 31. Por quê? Porque a distribuição são 6 linhas por 7 colunas. A gente pode mudar esse cenário aqui apenas fazendo uma formatação condicional. Daqui a pouco a gente faz essa formatação condicional. O que a gente tem aqui? Falta no nosso calendário apenas exibir o domingo a sábado, né? Uma forma de fazer isso é você repetir a primeira linha, né? Aplicar a mesma fórmula para as demais colunas e formatar ao invés desse formato, pode ser esse aqui, né? Eu prefiro esse, é mais conciso. E eu dei um calendário ali formado, então se eu colocar outra data ali, ele vai atualizar aqui também. Mas ainda eu acho que a gente pode melhorar um pouco mais esse nosso calendário. Vou pensar o seguinte, ao invés de eu ter aqui uma outra referência de fórmula aqui, posso construir todo o meu calendário com apenas uma fórmula dinâmica. Tá? No caso, assim, um conjunto de fórmulas dinâmicas. Então eu vou usar aqui o let, que é nada mais do que uma construção de funções, vamos chamar assim, sem precisar utilizar o VBA. Vou chamar essa relação de datas, né? E o que eu vou fazer aqui agora é imaginar o seguinte, eu preciso pegar a primeira linha, né, do meu calendário. Então, a gente sabe que a fórmula drop, ela consegue fazer isso, né? Eu tenho uma matriz e eu quero eliminar, né, todas as linhas ou colunas que eu não queira. Então aqui eu tenho 2, 4, 6, então menos 5, eu só vou pegar então a minha primeira linha lá do meu calendário. Então eu posso até formatar aqui igual, ele vai apresentar os mesmos números. Como que eu vou utilizar isso aqui dentro de uma fórmula só? Vou precisar então agregar aqui, por exemplo, ó, eu estava fazendo a fórmula let. Então eu tenho minhas datas, nessas minhas datas eu vou agora utilizar o que? Posso tirar o drop, né? O drop vai pegar essa minha matriz de datas e vai eliminar 5, né? Que ele me devolve. Quando ele me devolve, ele vai me devolver 1 a 7. Mas o que eu quero fazer é aplicar a fórmula texto e que vai me dar o formato desejado ali. No caso, dia, ou seja, domingo, dom, seg e assim por diante, a abreviação do dia. Ok, aqui eu já tenho as minhas datas, aqui eu tenho a construção ali do meu cabeçalho, né, dos dias da semana. O que eu preciso fazer é juntar todo mundo, né? E uma fórmula que eu posso fazer isso é o VStack, onde eu tenho uma matriz, onde eu vou juntar com outra matriz. Quando eu faço isso,
Quando eu apertar Enter, ele construiu para mim todo o meu calendário. E olha que legal. Eu posso vir aqui, no caso, formatar aqui desse jeito. Eu tenho construído meu calendário, já não preciso mais, né, daquela referência. Eu já tenho aqui em uma fórmula só construído todo o calendário. Beleza? Ah, falta agora só formatar adequadamente. Então vamos lá. A ideia que tem para formatar aqui, a gente tem que tirar, né, o que aquilo que for diferente do mês que a gente tem como referência. Então vamos colocar aqui igual o mês. Nosso de referência é aquele dessa data aqui, inicial. Aquilo que for diferente, né? Nesse caso aqui, o mês também. Ele vai formatar. Então vamos fazendo isso aqui. A cor de formatação bem simples mesmo. Pronto. Está formatado o nosso calendário, criado o nosso calendário, apenas com uma fórmula. E isso você pode expandir para poder criar um calendário aí com os 12 meses do ano. Beleza? Espero que tenham gostado e pratiquem bem essas fórmulas dinâmicas, que elas são muito poderosas, principalmente para análise de dados com a quantidade bastante grande de informação. Abraço e até a próxima.